Porque nos Estados Unidos, republicanos estão divididos sobre o que pensam a respeito do show do Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. Vocês acompanharam toda a repercussão com a gente, as redes sociais bombando em relação a esse assunto. Bom, uma estrategista da campanha de Trump em 2024, que é a Bianca Rodrigues, respondeu a um comentarista conservador nas redes que perguntou: onde está o ICE quando precisamos dele? Estava falando do show do Bad Bunny. E meio que sugerindo que o pessoal ali, os latinos, deveriam ser alvo do ICE, né? Meio que sugerindo, não, sugerindo isso. Rodrigues disse a Larry Elder que os porto-riquenhos nasceram como cidadãos americanos e chamou a opinião dele de completamente ignorante. Um influenciador ligado ao movimento MAGA respondeu ao próprio irmão, que escreveu que mudaria de canal durante o show. Logan disse que discordava porque porto-riquenhos são americanos e deve-se celebrar a oportunidade de se mostrar o incrível talento da ilha. A cantora Alex Wilkins, que namora um diretor do FBI, disse o seguinte: os republicanos precisam se unir e melhorar a imagem, porque essa identidade visual do show do Bad Bunny é fantástica e une os democratas. De um outro lado, tiveram também os que levantaram a voz contra o show. O deputado Andy Ogles, do Tennessee, enviou uma carta a uma comissão da Câmara dos Representantes pedindo que a Liga Nacional de Futebol Americano e a emissora NBC sejam investigadas por aprovarem um conteúdo descrito como obsceno do show de Bad Bunny. Além dele, a jornalista conservadora Megyn Kelly criticou Bad Bunny por cantar apenas em espanhol e diz que isso significava dar o dedo do meio, mostrar o dedo do meio para o restante dos Estados Unidos, que não entende o idioma. Toda essa repercussão acontece na esteira dos comentários do presidente Donald Trump, que classificou a apresentação como uma afronta à grandeza dos Estados Unidos. Guga, vamos chamar o Guga aqui de volta, porque a Maggie, ela foi até meio jantada. Num dos comentários que eu vi, um corte que eu vi na internet, que ela fala, ele falou para 40 milhões de pessoas que entendem espanhol, são 300 milhões que só falam americano, que é a língua oficial. Aí o apresentador, que é aquele inglês, Piers Morgan. O Piers Morgan, fala, não, peraí, os Estados Unidos têm mais de uma língua oficial tal, e aí ela começa a falar sobre o que devia ter de comida, até por representar os americanos lá. Enfim, o que a gente vê aí é que tem gente que entende que não dá para passar o pano. O Trump foi eleito, queria que você falasse isso, o Trump foi eleito com uma parcela considerável do voto dos hispânicos, que tendiam a ser democratas no passado, a depender do estado, né? Você sempre explica isso muito bem. Flórida sempre atuou mais de um jeito, Texas de outro, enfim. Mas o eleitorado hispânico migrou para Trump de uma maneira mais intensa em 24 do que em 16. E ele começa a perder sustentação nesse eleitorado por causa justamente dessa posição do ICE e de comentários como esse de apoiadores, falando sobre espanhol, falando sobre o que são os latinos, etc. Então, para os mais inteligentes, é claro que tem uma questão aí que precisa ser analisada e precisa ser posicionar o presidente americano com cautela, porque senão ele perde sustentação num eleitorado que foi importante para ele. Já perdeu, né? Olha, Júlia, de fato, aumentou o apoio ao Trump entre o que se chama de eleitorado hispânico ou latino-americano, porque daí inclui o Brasil e algumas outras nações. É muito complicado generalizar latino-americano, porque é algo que eles consideram todo mundo que está ao sul do Rio Grande, que envolve pessoas de origem indígena da Guatemala, um argentino filho de alemães, envolve todo mundo, um negro brasileiro, todos são considerados a mesma coisa, embora a dinâmica seja bastante diferente. Pessoas da América Latina têm visões, algumas mais à direita, outras mais à esquerda.
E, historicamente, no momento, historicamente não, de um tempo para cá, começaram a votar mais no Partido Democrata e voltaram para o Trump. Lembrando que o Bush tinha uma relação boa com o eleitorado hispânico, ele fala espanhol fluentemente, era uma figura mais pró-imigração, e o Reagan nem se fala. O Reagan anistiou todos os imigrantes em situação ilegal aqui nos Estados Unidos. Mas o segundo ponto, não é só imigração o tema aqui nos Estados Unidos. Aliás, muito imigrante latino-americano, quando pega a cidadania, vira bastante anti-imigração. Não quer que os outros, quer se sentir diferente, se coloca numa posição superior e imigração não entra tanto na agenda. Entra a economia. E o Trump acabou atraindo. Eles avaliavam o Biden de uma forma um pouco negativa na questão econômica. Além disso, uma visão de que o Partido Democrata, especialmente os brancos do Partido Democrata, são blasé e são, de uma certa forma, racista estrutural com pessoas da América Latina. São, Júlia. Pessoas como ali os Clinton, o Biden, o Anthony Blinken, que era secretário de Estado, eles olham de cima para baixo para a América Latina, enquanto o republicano vai lá falar. O Trump vai lá falar muitas vezes. O secretário de Estado dele é o Marco Rubio. Você não vê político muito famoso hispânico, tem o Ocasio-Cortez agora. Mas, assim, você vê o Marco Rubio é secretário de Estado, você vê o Ted Cruz, você tem os hispânicos no Partido Republicano. Então tem uma dinâmica, uma série de nuances quando a gente fala dessa questão. O Trump perde apoio, em parte porque a crueldade do ICE afeta não só o eleitorado hispânico, mas o eleitorado branco americano, eleitorado negro americano, asiático, quando vê a crueldade do ICE. A situação econômica não está muito boa, isso tem um impacto também, então tudo isso acaba afetando. E, por último, cada país, ou região, porque Porto Rico não é país, tem uma certa relação diferente com os Estados Unidos. A dos porto-riquenhos, você citou aquela republicana porto-riquenha defendendo o Bad Bunny, Porto Rico tem uma relação muito particular e singular com os Estados Unidos, bem diferente do que tem, por exemplo, os cubanos, os venezuelanos e mesmo nós brasileiros. Já que você falou de Porto Rico, deu gancho para o nosso próximo material especial aqui do Mais sobre essa discussão toda, porque a apresentação do Bad Bunny chamou a atenção do mundo para a relação de Porto Rico com os Estados Unidos, que era o que o Guga dizia. Vamos entender melhor a situação política da ilha e como ela se tornou um território sob jurisdição americana, aqui no material que foi preparado pelo Super Luan Costa Borges. Porto Rico tem pouco mais de 3 milhões de habitantes e o espanhol e o inglês como línguas oficiais. A governadora Jennifer González Colón e o presidente, Donald Trump. Trump é o presidente da ilha porque ela é um território não incorporado dos Estados Unidos, ou seja, um território organizado, mas dependente. Essa situação faz com que os cidadãos porto-riquenhos que vivem na ilha tenham alguns direitos limitados, tá? Como não poder votar para presidente. A ilha tem um representante no Congresso chamado de comissário residente na Câmara, mas, veja só, não tem direito a voto. Em contrapartida, eles não pagam os impostos federais. No entanto, Porto Rico elege seu próprio governador, o seu parlamento local e administra assuntos internos como saúde e educação. Os porto-riquenhos só podem votar para presidente desde que se mudem para algum dos 50 estados americanos. Isso porque quem nasce em Porto Rico é um cidadão americano com plenos direitos e significa que eles podem transitar livremente entre a ilha e os Estados Unidos. Mas, afinal, como a ilha se tornou o território dos Estados Unidos? O que aconteceu, né? Isso acontece lá em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos invadiram o território e lutaram pelo controle das ilhas do Caribe, que na época eram colônias espanholas. A Espanha perdeu a guerra e cedeu ilhas do Pacífico e do Caribe aos Estados Unidos, entre as quais Porto Rico. Em 1952, após um referendo, foi criada a Constituição de Porto Rico e foi consolidada a posição de Estado livre associado. De 1952 a 2020, 6 plebiscitos foram feitos sobre a mudança de status político da ilha. O último teve 52% dos votos para que a ilha se tornasse um Estado americano de fato. Mas como isso depende da vontade dos Estados Unidos, nada foi feito. Vamos chamar o Guga aqui. Guga, então isso significa que eles podem entrar nos Estados Unidos, né? São cidadãos americanos, entram, podem viajar e entrar normalmente nos Estados Unidos, mas para votar a regra é outra. Eles estão nos Estados Unidos desde a hora que eles nascem, porque Porto Rico
é parte dos Estados Unidos. Eles podem Eu digo viajar continental, para os Estados Unidos você tem razão. Ou Continental. Havaí, os Estados Unidos continental, Havaí ou Alasca, é voo doméstico. Você pega o avião em San Juan, pousa inclusive no LaGuardia, até dá para pousar aqui em Nova York, pousa em Miami, é voo doméstico, não passa por imigração nem nada. Se eles vão de Porto Rico para a Espanha, eles vão com passaporte americano, passaporte igual de qualquer outro norte-americano. Há 3 milhões de porto-riquenhos vivendo em Porto Rico, 6 milhões vivendo nos Estados Unidos continental. Então, é mais do que o dobro, cerca do dobro, tem um pouquinho mais que o dobro, que vive aqui nos Estados Unidos. Eles têm uma experiência, o porto-riquenho, quando está nos Estados Unidos continental, tem uma experiência diferente de um dominicano, de um mexicano, de um brasileiro, de um hondurenho ou de qualquer outro lugar da chamada América Latina. Por quê? Porque eles não têm o drama de precisar se legalizar. Se você é porto-riquenho e está nos Estados Unidos continental, mora em Nova York, você está legal, você é igual qualquer outra pessoa, qualquer outro norte-americano. Então você não tem esse drama. Ao mesmo tempo tem a questão da humilhação. Por quê? Porque eles não são considerados Estado, como você colocou. Então é humilhante em relação aos norte-americanos que nasceram em outros estados. Por mais que o porto-riquenho que resida em Nova York seja um eleitor aqui em Nova York, mas se ele reside em San Juan, ele não tem esse direito. Então é um pouco humilhante em relação aos representantes no Congresso. Washington DC é a mesma coisa, né? Eles não têm senador nem deputado que possa votar, eles têm representantes, por isso que tem aquele slogan, né? Taxation without representation, que de Washington paga imposto, Porto Rico não paga imposto federal em Washington, mas não tem direito a representantes no Congresso, diferente de Brasília, no Brasil, do Distrito Federal no Brasil, mas essa experiência diferente de Porto Rico, e toda a influência cultural de Porto Rico, o Bad Bunny mostrou muito bem no show dele, né, que tem essa ligação, como eles chamam de Nova York, né, que é aqui em Nova York, né, como eles se referem, é muito grande a influência. Porto Rico tem entre os que mais influenciam. Tem até o West Side Story, né, que mostra os porto-riquenhos, onde hoje é o Lincoln Center, ali era um bairro porto-riquenho. Você tem o Harlem Hispanic, você tem uma influência porto-riquenho, dominicano, chinês, italiano, irlandês e mexicano. Esses 6, Júlia, são assim a presença cultural maior em Nova York. Claro, polonês, ucraniano, judeus, diferentes lugares do mundo também bastante. E tem vários vídeos rolando na internet dos países, né, latinos acompanhando o jogo, o intervalo do jogo e comemorando, né, quando são citados, né, países muitas vezes esquecidos, que não estão no radar internacional, enfim. E aí esqueceram de Belize, Guga. Mas você lembrou bem que Belize, esqueceram de Belize. Eu vi que você colocou, esqueceram de Belize, porque Suriname ele não cita, mas ele fala as Guianas. E Suriname é da região das Guianas. A Guiana Francesa, Guiana, e Suriname era chamada de Guiana Holandesa. E a região toda é chamada de Guiana. Aquelas ilhas, que nem Trinidad e Tobago, Barbados, ele fala as Antilhas. Mas Belize ele não menciona. Esse país que fala inglês, foi colônia britânica, mas que fica na América Central, um país bonito, mas que raramente fala muito, a gente dá notícia de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, a gente fala bastante desses países, mas Belize, eu acho que você nunca tinha mencionado Belize aqui no Globo News+, né? É algo raríssimo, é quase um país que é como Omã, ali no Oriente Médio, um país que você não fala muito de Omã. Está falando agora das negociações Estados Unidos e Irã, mas o Belize é a mesma coisa, muito bom conhecido para mergulho, tem um turismo ali, capital Belmopan, Júlia, só como fica aqui a curiosidade. Essa você já sabia da época que você... Eu e o Ariel no nosso podcast... No nosso podcast, O Mundo em Meia Hora, na Rádio CBN, a gente fala bastante de Belize hoje, viu? O Ariel sabe bastante sobre Belize, legal. Ele sabe de tudo, né? Que legal. Nossa, se soubesse, tinha chamado o Ariel para vocês falarem juntos. Mas tudo bem, deu aqui para você dar uma pitadinha sobre Belize para a gente.